Você sabe qual é o melhor filme da história do cinema para a renomada revista Sight and Sound? Dentre uma lista que já teve Ladrões de Bicicleta, Cidadão Kane e Um Corpo que Cai, o primeiro lugar da lista da Sight and Sound é finalmente um filme dirigido por uma mulher. Jeanne Dielman, filme dirigido pela cineasta belga Chantal Akerman e que, desde 2022 e pelo menos até 2032, será o melhor filme da história do cinema, repito, para essa lista. O filme é uma experiência cinematográfica sobre tempo e sobre como mecanismos de desfamiliarização e de anti-ilusionismo podem ser capazes de criar novos contatos com histórias já antigas. O filme é um melodrama e fala sobre a rotina doméstica de uma mãe viúva, dona de casa e prostituta durante 3 dias. O filme é também um thriller, no sentido de que esta rotina nesses 3 dias começa a apresentar pequenas fissuras por onde o caos irrompe na vida daquela mulher. A ordem que ela estabelecia para reger o seu dia começa a ser tomada pela imprevisibilidade do acaso, pelo esquecimento, por atos falhos e pelo crime. Estas são as partes convencionais do filme, mas as estratégias cinematográficas adotadas por sua direção a colocam em um patamar de originalidade que poucas vezes foi visto dentro do cinema, tornando o filme um marco do cinema realista moderno. O filme tenta desfamiliarizar o espectador daquilo que ele conhece sobre a linguagem cinematográfica. Ele mantém a câmera estática, a meia distância, a meia altura, sem closes, sem se aproximar demais do rosto de Jeanne Dielman e assim tentar encontrar as sutis modificações no seu semblante que podem sugerir as suas emoções. Ele não mostra contraplanos de tal sorte que nós não vemos os momentos com que ela interage com outras pessoas. Nós sempre adotamos um ponto de vista estático. Nós estamos em uma condição de voyeur, mas ao mesmo tempo uma condição de voyeur que parece pactuada com a própria direção, que se mantém sempre nos mesmos pontos. E quando muda esses pontos, é porque quer afirmar alguma coisa. Inclusive, a atuação dos personagens desvalora as suas emoções e reduz os seus diálogos à sua própria literalidade. É apenas o que nós ouvimos, não é necessariamente como nós ouvimos. E dentro dessa estratégia de desfamiliarização, há também uma estratégia de anti-ilusionismo. Porque se o cinema hollywoodiano é tão conhecido por fazer-nos acreditar que estamos diante de uma vida e não de uma encenação, Gindman quer que nós percebamos estarmos diante de uma representação. E de tanto olhar para essa representação, nós somos capazes de enxergar além dela e assim perceber o real dentro da representação. O real que é reproduzido pelo tempo. É o tempo que Jane demora para descascar uma batata. É o tempo em que ela demora para provar um café, tentar salvar esse café e, enfim, passar um outro café. É o tempo doméstico, é o tempo desses afazeres de uma mulher que tem pouco tempo para si e todo o tempo disponível para sua casa. Mesmo quando está do lado de fora de casa, a vida dela é dentro de casa, porque tudo que faz do lado de fora ou envolve o seu filho ou envolve o dia a dia de sua casa. E além de tudo, o filme é um ótimo retrato de ansiedade, porque ele tenta nos mostrar como toda a ordem que a personagem constrói durante a metade inicial do filme começa a desmoronar a partir da segunda metade. E pequenos detalhes começam a ser percebidos e começa a divergir de sua rotina. É o vaso no centro da sala que é deixado com a tampa aberta. É um cômodo cuja luz é esquecida ligada. É uma batata que queima e a personagem pega a panela com batata e, sem saber o que fazer com esta panela, vai até o banheiro. O ponto mais interessante aí é perceber como, sem a ordem, o que resta a Jane é o caos, dentro de uma lógica muito opressiva e massacrante de um cotidiano previsível, em que tudo opera-se dentro de uma religiosidade e dentro de uma temporalidade muito específica. Repara, por exemplo, que uma personagem só consulta o relógio em poucas ocasiões. E quando faz, é justamente porque o seu mundo já foi virado de pernas para o ar. Só que esse virar de pernas para o ar não é como Hollywood mostraria, mas é como Chantal mostra. Não são grandes acontecimentos, mas são pequenas erupções vulcânicas que colocam em risco tanto a sanidade dessa personagem, quanto também o seu próprio lar,
a própria ordem que construiu para si. Jeanne Dielman é um clássico do cinema, muito antes mesmo de ser o primeiro lugar da lista da Sight and Sound, e é um filme que todos deveriam conhecer, se não pelo seu retrato do cotidiano de uma mulher e que o alçou à condição de uns ícones do cinema feminista, mas também pela forma com que o filme retrata e pelas experiências que o filme te proporciona. Uma experiência de um contato íntimo com o tédio, com o cotidiano, com o mundano, através de uma atuação inesquecível de Delphine Seyrig e de uma obra que vai ficar marcada para sempre na sua vida. Se você já assistiu Jeanne Dielman, eu quero saber a sua opinião do filme nos comentários. E se você chegou agora no Cinema com Crítica através desse vídeo, inscreva-se para mais opiniões sobre filmes.